Estamos na Carta aos Colossenses, no capítulo 2. Eu peço ao nosso irmão Carlos Simões para vir aqui à frente, ler a passagem. E, entretanto, um grande abraço aí para o irmão Alberto, para o Cristóvão, para o Ignaldo, para o Fábio, e para os demais, para o Eloy e para a Graciela e para o Isaac. E também para a Mena em Londres. Sempre esqueço da Mena em Londres. E também para o Pedro e para a Raquel e também para a nossa Inês, que a gente já tem muitas saudades da Inês, lá em França. Olha, para todos, em todo o lugar, que nos estão a ouvir, um grande abraço para todos. E aqui o Carlos vai ler a passagem e força para a frente. É o capítulo 2. Uhum. Diz assim a palavra do Senhor: quero que saibais que um grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não me viram em pessoa. Combate para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despejar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo arriscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário. Tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e tendo despejado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prémio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não se mantendo unido à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Têm, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum contra a satisfação da carne. Amém. Não. Irmão Alberto, já de seguida. Graças a Deus por mais essa reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Fico ansioso para chegar esse momento, encontrar com os irmãos e aprender muito das Escrituras e adorar ao Senhor através da sua palavra. Colossenses capítulo 2, no verso 15, podemos caminhar um pouco mais falando sobre os triunfos de Cristo na cruz do Calvário. Verso 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmos.
Assim como no capítulo 1, no verso 16, quando fala de principados e potestades, aqui também Paulo está se referindo à derrota de Satanás e seus anjos, que se rebelaram contra Deus, caídos, e que vêm trazendo o mal ao mundo, e principalmente o adversário, o oponente, o antagonista do reino de Cristo aqui na terra. Quantas vezes, quando chegamos nesse estudo, quando falamos e tratamos deste assunto, misturamos as coisas e fazemos confusão? Quando nós olhamos os evangelhos e lemos também as aventuras no livro de Atos, vamos encontrar possessão demoníaca, vamos encontrar os discípulos expulsando os demônios, e isso é muito intrigante, e isso é algo assim sobrenatural e chama atenção. O que está acontecendo com a igreja hoje, que muitas vezes nós ouvimos coisas e que não faz muito sentido a revelação que Paulo traz em suas cartas? Onde estão as evidências, assim como aconteciam na época dos evangelhos? Quando lemos Mateus capítulo 12, do verso 24 até o 29, vemos que Jesus ele é contestado no seu poder e na sua manifestação com milagres, onde os fariseus atribuíam o seu poder a Satanás, a Belzebu. E Jesus, em Mateus 12, lá no verso 29, ele diz que o valente precisa ser amarrado antes de ser espoliado. É assim que podemos entender o que está acontecendo. E principalmente para entender as Escrituras, precisamos dividir bem a palavra da verdade. Sem dispensação, não há compreensão e nenhuma boa interpretação. O que nós entendemos nos Evangelhos e em Atos é que Cristo estava para instituir o seu reino aqui na terra. E Satanás e suas hostes estavam se opondo rigidamente, com possessão, com manifestações públicas. E aí havia uma guerra instituída. Porém, quando nós vamos conhecer a grande comissão, o Ide, em Mateus 28, ou mesmo Marcos 16, no verso 17 e 18, nós vamos ver que o Senhor atribuiu aos discípulos poderes de cura, de milagres e principalmente de expulsar demônios. Porém, quando Deus coloca Israel de lado, à parte, os sinais, as maravilhas, as manifestações também começam a ficar de lado. Nós vamos ver isto no livro de Atos, que é uma transição. Aqui acontece exatamente o que nós podemos entender. Assim como o reino de Cristo deixa de ser instituído aqui na terra e suspenso por hora, assim também Satanás suspende a sua estratégia para combater o avanço do reino de Deus. Nunca nas cartas de Paulo nós vamos encontrar que os crentes têm esta autoridade para expulsar e para comandar demônios. Muito pelo contrário, pouco se fala e nada diz sobre estas instruções. Seguindo um pouco adiante, o que nós vamos perceber hoje é que Satanás, vendo que a cruz do Calvário trouxe a ele vergonha, derrota, ele se preocupa agora em desvirtuar, adulterar a mensagem da graça conquistada na cruz do Calvário. A sua estratégia de combate mudou. Hebreus capítulo 2, no verso 14, o Senhor participou pela morte, aniquilando o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E pela morte aniquilasse então todo este poder, em Hebreus 2, 14. Nas epístolas de Paulo, nós vamos aprender enfaticamente isso, que assim como Satanás foi derrotado na cruz, é através da cruz que ganhamos a salvação e bênçãos espirituais. Por isso que agora Satanás ele está empenhado em se infiltrar e modificar a mensagem da graça e assim desvirtuar, desviar muitas pessoas.
Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, olha a estratégia de Satanás. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo Jesus. Efésios 2, no verso 2, Efésios 2, diz que ele agora opera nos filhos da desobediência. E a artimanha, os ardis de Satanás, sua astúcia, ela é tão sutil que eles podem se apresentar como um anjo de luz, ministro de justiça. Segunda Coríntios 11, no verso 14 e 15, transfigurados em anjos de luz, os seus ministros aparecem como ministros de justiça. Por isso, nós não podemos ser ignorantes quanto às estratégias de Satanás e não ficar pensando que ele pode aparecer numa manifestação absurda, assustadora, numa posse tremenda, porém muito sutil, enganando e seduzindo. Efésios capítulo 6 diz e nos alerta para nos revestirmos de toda a armadura de Deus, que começa entendendo a sua palavra. Que Deus nos ajude. Amém. Há aqui uma coisa que eu, quando leio isto, fico maravilhado realmente com o amor do meu Deus. Havendo riscado e escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Como é que é possível? Eu, quando olho para aquilo que eu fiz, custa-me realmente a perdoar-me em mim próprio. E como é que é possível o meu Deus, que é tão santo, riscar por completo, perdoar-me aquilo que eu já fiz, amar-me da forma como Ele me ama? De facto, quando nós tentamos compreender o amor do nosso Deus, esgotam-se-nos as palavras, esgotam-se os nossos pensamentos. E depois, ainda por cima, a palavra do Senhor diz-nos que um dia mais tarde iremos gozar na glória de gozo sem fim. E que a nossa imaginação não consegue de forma alguma avaliar aquilo que nos está reservado. Quando nós vamos aos supermercados, há umas vinhetazinhas que a gente coloca numas cadernetas e depois ao fim vamos receber um prémio. Quando nós chegarmos ao Senhor, o que é que nós temos para mostrar? O que é que nós fizemos para depois recebermos um prémio? Se o Senhor diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia, as más são o quê? O que é que nós merecíamos que o Senhor nos desse? Condenação eterna. E o Senhor, ao invés de nos dar uma condenação eterna, nos dá uma salvação que nós não conseguimos avaliar. De facto, eu quando começo a pensar nestas coisas, o meu pai uma vez escreveu um livro que era, eu acho o título fabuloso, No Silêncio da Minha Alma. No silêncio da minha alma, quando eu começo a pensar nestas coisas, eu não consigo avaliar. Eu chego a uma altura que não consigo. Senhor, eu não consigo avaliar o teu amor, porque o teu amor é tão grande, é tão vasto, que nos faltam de facto não só as palavras, mas como nós não conseguimos atingir esse amor tão grande. Ele nos deu a pessoa bendita do seu Filho, para que nós agora fôssemos salvos. Começo a avaliar as traquinices que eu fiz. Não me consigo perdoar aquilo que eu fiz. Mas o Senhor consegue. Como é que é possível? Eu digo assim, Carlos Simões, aquilo que tu fizeste, naquele espaço de tempo em que tu andaste longe, eu digo, Senhor, como é que foi possível? Eu que nasci num lar cristão. Mas o Senhor consegue-me perdoar. Ele que é santo. De facto, são um amor tão grande. Eu há um tempo escrevi, já há uns anos, algo que era, sei que sou fraco, Pai. E acabava assim, sei que sou fraco, Pai. Sei que nada sou,
mas sei para onde vou. Graça real sem fim. Que nós possamos avaliar de facto esta graça, este amor que nos constrange. Quando eu chegar ao céu, à presença do meu Pai, o que eu levo é algo que diz: salvo pelo sangue do Cordeiro. Se fosse pelas minhas obras, estaria irremediavelmente perdido. Selado pelo sangue do Cordeiro. Há um hino, quando a gente canta, que eu fico sensibilizado, diz assim: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? O que é que nós temos feito para o Senhor? Sentamos, ouvimos a palavra, meditamos possivelmente nas nossas casas todos os dias até. Caros irmãos, o que é que tu fazes para o Senhor? Tenho-me interrogado tantas vezes, tenho-me questionado tantas vezes. Ao fim deste tempo, andei longe do Senhor, pela graça do Senhor, voltei outra vez aos 37 anos. Já lá vão uns anos. Carlos Simões, o que é que tu tens feito pelo Senhor? Que o Senhor nos ajude a pensar nestas coisas. O que é que nós temos feito para o Senhor? Faça tanta graça, a tanta bênção, que nós não conseguimos avaliar. De facto, nós não conseguimos avaliar. Um dia, quando nós chegarmos ao céu, à presença do Senhor, vamos ficar perplexos com tanta graça, com tanta bênção. Senhor, o que é que eu fiz para merecer isto, Senhor? Tenho-me questionado tanta vez: o que é que eu faço, Senhor, para ser teu filho? Eu não mereço nada, Senhor. Mas tu me foste buscar quando eu estava lá embaixo. Que o Senhor vos abençoe. Muito bem. Antes de retomarmos o estudo, eu gostava de dizer aquilo que eu encontrei entretanto, e que antes do estudo propriamente de ter começado, quando estávamos a orar, eu falei sobre a partida para o Senhor do nosso irmão Donald Webb. Eu conheci este irmão Donald Webb pelos seus escritos já há muitos anos. E ele tem uma compreensão da palavra de Deus bem manejada, fantástica. E tinha lido já alguns dos seus escritos e fiquei contente porque agora, no fim da sua vida, ele esteve no Brasil há meses atrás e no Brasil fez uma série de palestras sobre a palavra de Deus bem manejada, e foi publicado no Brasil um dos livros que ele escreveu, e tão bem escrito, em português. Portanto, ele é americano e este livro foi escrito em português. Eu penso que o irmão Alberto tem o desejo de trazer qualquer coisa desse livro para cá, quando ele vier agora no verão. De qualquer das maneiras, como eu tive a ocasião de dizer há pouco, este irmão vivia Cristo. Era uma figura, de facto, dócil e doce, e gostei do estilo dele. E qualquer dia vamos ouvir, porque há gravações dele a falar, particularmente no Brasil. E eu gostava de vos dizer, era esta a frase que eu tinha aqui, para além das marcas que ele deixou, e que alguns testemunham das marcas que ele deixou, ele disse isto: deixou-nos uma lição valiosa, escreveu alguém. Entre aspas, tudo começa com eu ser aquilo que Ele quer que eu seja aqui. Tudo começa com eu ser aquilo que Ele quer que eu seja aqui. Aí eu fiquei a pensar nisto. É uma frase característica dele que deixou ali marcas ali no pessoal que o conheceu e que agora citam aqui. E quem escreveu isto escreveu a seguir: obrigado por todo o ensino que nos proporcionou. É bom. A memória do justo, diz a Bíblia, e é verdade, é mesmo uma bênção. A memória do justo é uma bênção. Bem, mas quanto à nossa passagem,
em Colossenses, no capítulo 2 e no versículo 15, onde estamos agora, o nosso irmão Alberto, há bocado, falou sobre a vitória, depois no versículo 14 vermos a vitória da cruz sobre a lei e as coisas da lei, que a lei requeria e que nós não tínhamos possibilidade de satisfazer, nomeadamente as suas ordenanças. No versículo 15, ele fala da vitória da cruz sobre as trevas e sobre Satanás e as suas hostes, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. E eu gostava de... Eu ando um bocado na pegada do irmão Alberto. O irmão Alberto vai à frente, eu vou atrás dele. Eu gostava de, à semelhança do que fiz na semana passada, noutro contexto, como vocês certamente se recordarão, gostava de fazer o mesmo hoje, procurando ampliar um pouco aquilo que ele disse e muito bem. E ele foi muito claro naquilo que ele disse e a explanação dele é precisa e concisa. Mas eu gostava de ampliar um pouco face à importância daquilo que está em causa e daquilo que ele disse. Bem, por onde é que eu hei de começar? Eu gostava de dizer o seguinte para vocês poderem perceber. Como vocês sabem e perceberam, nas epístolas de Paulo não há aquela divulgação sobre demónios, endemoniados, expulsão de demónios, etc. Não há nada disso. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que não há demónios? Não, há. Quer dizer que não há pessoas endemoniadas? Também há. Mas reparem que a ênfase não está nisso, quando antes estava nisso. Nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, a ênfase estava nisso. Aliás, o Senhor na sua comissão, ou nas suas comissões, primeiro em Mateus no capítulo 10 e depois em Marcos capítulo 16, portanto, no princípio do seu ministério terreno e antes de partir para a glória na comissão que deu aos seus apóstolos, ele disse: expulsareis demónios. Ele deu poder sobre os demónios e deu-lhes a capacidade, o poder de expulsar demónios. E isto aqui é uma coisa muito importante, porque esta é uma capacidade que nós não temos, porque o Senhor a nós não nos deu. O Senhor deu a capacidade de expulsar demónios, como deu a capacidade de curar, como deu a capacidade de ressuscitar. Mas o Senhor a nós não nos deu nada disso. Não temos nada disso nas epístolas de que nós tenhamos a ver com isso. E eu gostava de também explicar um bocado para vocês poderem perceber porquê. É importante a gente saber o porquê. Porquê é que antes havia essa capacidade e agora não há essa capacidade? Porque o programa de Deus antes era um e o programa de Deus agora é o outro. Porque antes Deus estava a tratar com a nação de Israel, que é o seu povo terreno, e Deus agora está a tratar com a igreja, que é o seu povo celestial. Porque Deus estava a tratar com um povo cuja vocação é terrena, e porque Deus agora está a tratar com um povo cuja vocação é celestial. Sabem que houve uma altura em Lucas capítulo 12, se não estou em erro, e convém que vocês leiam. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, este assunto é muito importante, é mais importante do que aquilo que vocês possam imaginar. E por isso é que eu quero fazer aqui um bocado de ampliação àquilo que o nosso irmão Alberto disse, fazer um bocado de eco àquilo que ele disse, porque é muito importante. Diz em Lucas 12, nós lemos assim no versículo... Eu não pus a passagem certa. Lucas 11, provavelmente. Também não é. Não. Como é que eu fiz isso? Mas é o 11:20. Está tratado. Perdão. Lucas capítulo 11, versículo 20, lemos assim. Palavras do Senhor Jesus Cristo, notem bem. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. E esta é que é a grande questão. Nunca houve uma proliferação, uma manifestação tão vasta e tão extensa de casos de pessoas possessas, de pessoas possuídas por demónios, como quando o Senhor cá esteve na terra. E porquê? Notem o que é que ele disse. Ele, perante a expulsão de demónios, ele disse isto. Se eu expulso os demónios, certamente, isto é indício, isto é uma certificação de que o reino de Deus é chegado. E isto é que está aqui em causa. A razão por que havia aquela proliferação de demónios e a expulsão de demónios generalizada
na altura, quando o Senhor cá estava, é porque o reino estava para ser estabelecido. E o reino, quando for estabelecido, a Bíblia diz que o reino é um reino de 1000 anos, é o reino milenar. Nesse reino, o diabo vai estar amarrado durante 1000 anos. E o Senhor, para mostrar no seu ministério o que ia acontecer, e face ao facto de que ele veio para estabelecer o reino na terra, e vocês dizem, mas o reino não foi estabelecido. Pois não, porque a nação de Israel foi incrédula e o reino foi suspenso. Mas nessa altura ninguém sabia nada disso. Agora, o que estava em causa é que ele veio para estabelecer o reino. E perante o estabelecimento do reino, as pessoas, ele mostrou o poder que tinha sobre os demónios, porque no reino o diabo vai estar amarrado durante 1000 anos, portanto é um poder total sobre Satanás. Da mesma forma, também as curas. As curas também se realizavam porque no reino ninguém vai estar doente. É uma coisa que agora não acontece. Agora todos nós ficamos doentes. Não há ninguém que não fique doente. Mas no reino, lemos do profeta Isaías ele dizer profeticamente que naquele dia ninguém dirá enfermo estou. Acabaram as doenças. E para mostrar que ele de facto era o Messias verdadeiro, de que ele vinha estabelecer o reino que tinha sido prometido pelos profetas, ele deu provas disso, tanto a curar como a expulsar demónios. E eu, portanto, começaria por dizer isto. E esta é a razão de porque agora essas manifestações não são tão extensas, não são tão abrangentes, não são tão, não proliferam tanto por aí como proliferavam então. E também não há nenhuma instrução da nossa parte para lidarmos com essa situação em específico, como os discípulos receberam, nomeadamente receberam capacidade para poder expulsar demónios, como a nós não nos é dado. Porquê? Porque o reino agora não está para ser estabelecido. Deus agora está a formar o corpo de Cristo. O corpo do qual o corpo Cristo é cabeça e cujo destino é o céu. Não tem nada a ver com a terra nem com o estabelecimento do reino na terra. Tem a ver com o corpo cujo destino e cuja esperança é celestial. E por isso agora não faz sentido, percebem? Não faz sentido. Então fazia todo sentido, agora não faz sentido. Mas isto não quer dizer, repito, que não haja demónios. Eles continuam a haver. Isto não quer dizer que os demónios não tenham atividade. Têm atividade. Isto não quer dizer que os demónios não possuam até pessoas. Isso é possível acontecer. Agora, temos é que ter cuidado, porque alguns, ao lidarem com situações destas, lidam erradamente. Lidam socorrendo-se de mandamentos que o Senhor não lhes deu, que foram dados no tempo do Evangelho do Reino, e hoje, perante o Evangelho da Graça, não há autoridade bíblica para poder socorrer desses mandamentos. E, portanto, é preciso muito cuidado com isso. E eu, inclusivamente, tive a experiência em relação a uma tia minha, que estava possuída por demónios, e recordo-me como se fosse hoje, irmos fazer reuniões à casa dela, não é? E ela tinha momentos que estava lúcida, e tinha momentos que ela perdia a lucidez. Ficava fora dela. Já não era ela. E aliás, e até quando ela falava com vozes esquisitas, que naturalmente eram demónios que estavam nela e que faziam aquele trabalho. Mas o que é que eu fazia perante uma situação dessas? Não me pus lá a dizer em nome de Jesus sai, porque eu não tenho essa autoridade, o Senhor a mim não me deu essa autoridade. Nem a mim, nem a nenhum crente hoje. Mas sabem que o Evangelho continua a ser o dinamite de Deus, o poder de Deus, dinamite, para a salvação de todo aquele que crê. E eu, então, nos momentos em que a minha tia estava lúcida, eu expunha-lhe o Evangelho. Explicava-lhe claramente o Evangelho. E dizia, tia, creia no Senhor Jesus Cristo, Ele vai cuidar de si. E sabem que a minha tia foi liberta, sem nada de especial, o Senhor libertou-a, e ela ficou uma crente normal, e nunca mais foi apoquentada por nada dessas coisas, com a exposição clara das Escrituras. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. O conselho que eu dou para situações extremas de pessoas com essas dificuldades, se porventura estiverem numa situação dessas, não tem problemas. Orem, simplesmente orem. E exponham a palavra, exponham o Evangelho, porque o Evangelho trata dessa situação. Aliás, eu gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que o apóstolo Paulo, que diz aqui no versículo 15, e convém nós lermos, em Colossenses 2, que diz aqui no versículo 15, que ele despojou, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo despojou quer dizer que triunfou.
Porque os despojos é o saque do inimigo que perdeu a guerra. Ele perde a guerra e deixa sai fora da luta, abandonando tudo, as armas e tudo o que tem, os bens que tem, etc. E, portanto, aqui, esta expressão despojou significa sinal de vitória. E o versículo 15 diz que ele despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O que é curioso nós vermos é que, com base neste facto que aconteceu na cruz, não é? Paulo, nesta carta, junta-se aos crentes e junta-se a nós, como se juntou aos crentes de Colossos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Notem o que está ali escrito em capítulo 1, versículo 12 e 13, e diz assim: dando graças ao Pai, e nós temos que dar graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele tirou-nos do poder das trevas e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. É muito importante nós percebermos isto. E o verdadeiro crente em Cristo está, portanto, agora liberto do poder das trevas. As trevas não têm nenhum poder sobre o crente. Aliás, este é um aspecto que eu quero também tocar, porque alguns às vezes têm medo. Ei, o diabo pode fazer mal. Não pode fazer nada. Zero. O crente está liberto do poder das trevas. E mais, o crente agora é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar nele. E onde está o Espírito Santo não há espírito imundo. É incompatível. Eu podia falar muito mais ao longo dessa linha, mas não vou falar sobre isso. O que eu quero chamar a vossa atenção, e era isso que eu estava a dizer, é que não obstante na dispensação da graça, que é a dispensação em que nós vivemos, não haver as características da dispensação do reino, ou quando o Evangelho do Reino, na pregação do Evangelho da Graça, não estão reunidas as condições que estavam reunidas quando a pregação do Evangelho do Reino era feita, nomeadamente a proliferação dos demónios. Eu não disse isto, mas isto é importante. E porquê a proliferação de demónios? Como nunca. Porquê? Porque eles estavam aflitos. Eles sabiam que o Senhor vinha para reinar. E eles sabem o que a Bíblia diz acerca disso. E eles estavam aflitos. E por isso houve uma resistência e uma ação resistente da parte deles. Agora, as circunstâncias mudaram. Como disse o nosso irmão Alberto, e bem, por outras palavras, ele disse, o Senhor mudou a questão do reino, o reino foi suspenso e o diabo também suspendeu a atividade dele como ele a tinha. A atividade dele não está agora com a ênfase que tinha, porque as coisas mudaram. E eu, antes de dizer aquilo que eu vou dizer, que me parece que é a parte mais importante daquilo que eu vos quero dizer, eu queria vos dizer o seguinte. Porquê é que nós muitas vezes não falamos também, não damos muita ênfase à questão dos demónios e as pessoas possuídas, etc. Como eu disse, os demónios existem. Pessoas possuídas também existem. Mas a questão é, porquê é que eu não dou ênfase? Sabe porquê é que eu não dou ênfase? Eu não dou ênfase a isso, primeiro porque a Bíblia não dá. Não é? Na doutrina para a Igreja, a Bíblia não dá. E em segundo lugar, e isto parece muito importante, porque face ao erro em que alguns caem e ao extremo em que alguns caem, que parece que só vêem demónios em todo o lado e só falam em demónios e coisa do género, eu tenho que fazer como que um contrapeso para poder ter cuidado, porque, como é que é de explicar? Um bocadinho de gás e aquilo vai por ali fora. Não sei como é que é de explicar isto, mas vou-vos dar outro exemplo. A Bíblia também fala em pastores na igreja. Mas vocês já repararam que nós não fazemos muita ênfase nos pastores. Aliás, no programa de próximo domingo vai sair um artigo sobre o governo da igreja. Uma coisa pequena. E vocês vão ver que os governos das igrejas estão errados de uma forma geral. Porque o modelo de governo de igreja que nós vemos em muitas igrejas, chamadas evangélicas e outras, não é o bíblico. Agora, a Bíblia não fala em pastores? A Bíblia fala em pastores. Mas até eu evito falar face ao erro em que as pessoas caem na questão do pastorado. E em fazerem do pastor aquilo que ele não é. E então, não dou ênfase a isso. Mas ancião é a mesma coisa que pastor. Presbítero é a mesma coisa que pastor. Bispo é a mesma coisa que pastor. Pela mesma razão que eu não falo em pastor tanto, não quer dizer que eu não falo. Está lá, ele existe.
ou eles existem. A razão porque eu não falo é pela mesma razão que eu também não falo em bispos. Porque vocês sabem que a carga conotada à palavra bispo tem uma carga religiosa muito forte, que não é aquela que a Bíblia apresenta. E só para vos dar uma ideia, para vocês poderem perceber, enquanto que na carta aos Filipenses, que é da carta anterior, o apóstolo escreve aos santos que estavam em Filipos com os bispos, plural, não é? Nós vemos vários bispos numa igreja. A igreja em Filipos tinha vários bispos. Agora, na cristandade, nas igrejas que estão desformatadas em relação à Bíblia, que estão deslocadas em relação ao ensino da Bíblia, que não se ajustam ao que a Bíblia ensina, temos um bispo para várias igrejas. Aqui em Setúbal, no distrito de Setúbal, sabem quantas igrejas existem? Existem dezenas de igrejas no distrito de Setúbal. Sabem quantos bispos tem o distrito de Setúbal? Tem um bispo. Para as dezenas de igrejas que existem aqui neste distrito, só existe um bispo. E o mesmo se passa em Aveiro, no distrito de Aveiro, o mesmo se passa no distrito de Lisboa, e o mesmo se passa em todos os outros distritos do país. Temos um bispo para várias igrejas. Mas na Bíblia temos vários bispos para uma igreja. Vejam como é que as coisas estão desvirtuadas, como é que as coisas ficaram desvirtuadas. E por isso eu até tenho receio de falar, ou evito falar no bispo, não é? Face à degeneração. O mesmo se passa em relação ao arrependimento. Peguei nestes exemplos. O arrependimento. O arrependimento é bíblico. O arrependimento tem a ver com a dispensação da graça. O apóstolo Paulo foi comissionado pelo Senhor para também falar do arrependimento. Tem a ver com a dispensação da graça. Mas a razão porque eu evito, não quer dizer que não se fale no arrependimento, e nós falamos do arrependimento. E temos falado do arrependimento. O nosso irmão José Carvalho, ainda no domingo passado, quando pregou aqui o Evangelho, falou no arrependimento. E até falou no significado da palavra. Mas a razão por que eu evito é porque há uma desvirtualização também da palavra arrependimento, no seu significado. E então, a palavra arrependimento sai muito colada à mensagem que era mesmo chamada a mensagem do arrependimento, que era pregar o arrependimento. E pregar o arrependimento foi o que João Batista pregou. Pregar o arrependimento foi o que os 12 apóstolos pregaram. E o pregar o arrependimento era pregar o batismo na água para perdão de pecados. E como a mensagem do arrependimento na dispensação anterior estava unida ao batismo na água e ao perdão de pecados associado as três coisas juntas, daí tem que haver muito cuidado. Portanto, quem fala sobre este assunto tem que falar deste assunto de uma forma clara. Arrependimento hoje não existe? Existe. Mas o arrependimento hoje não tem nada a ver com o arrependimento da dispensação anterior. O arrependimento da dispensação anterior trazia agregado a si batismo na água e perdão de pecados associado. O arrependimento hoje não traz batismo na água associado, nem traz perdão de pecados associado, como trazia então. E este assunto é muito importante. Daí a questão dos demónios também, o cuidado em relação aos demónios. Mas eu gostava de dar a ampliação real àquilo que o nosso irmão Alberto disse, quando ele disse assim: o diabo hoje mudou de estratégia. E é verdade. E a estratégia do diabo é impensável para muitos. E então sabem onde é que está o problema? Não está na pessoa que está endemoninhada. Se bem que seja um problema. O problema não está aí. Sabem onde é que está o problema? O problema está, e vou-vos passar a citar, o problema está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos lá, segunda aos Coríntios, capítulo 11, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, e eu vou já terminar, mas não posso terminar sem primeiro falar nisto. E então tomem muita atenção, porque isto é mesmo muito importante. O apóstolo diz assim, versículo 1: oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Isto é mesmo de loucos. Aquilo que ele vai dizer é mesmo de loucos, entre aspas. Porque isto não é popular, isto não é o que as pessoas acreditam. As pessoas acreditam em crendices e em coisas assim, e as pessoas estão completamente deslocadas da realidade. Mas a realidade é pintada por Paulo aqui. E sabem qual é a realidade a este respeito? É assim: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, sabem que ele está aí a enganar? A estratégia é diferente. Temo que, como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos
e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E depois no versículo 4, porque se alguém pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Reparem, ou seja, nós vemos a estratégia do diabo a estar a minar a mensagem, a estar a minar o Evangelho, a estar a minar a doutrina, a estar a minar o ensino. Foi isso que ele fez no Jardim do Éden. E eu temo que, como a Eva foi enganada no Jardim do Éden, que o diabo passou a astúcia, sabem o que é que o diabo veio dizer? Ó Eva, foi assim que Deus disse? Ponto de interrogação. Ele pôs em dúvida a palavra de Deus. A estratégia dele é esta. É estar a pôr em dúvida a palavra de Deus. Eu vejo isto no sistema religioso. Eles até já dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Alguns até já dizem que nem é. Vejam a que ponto isto está. E esta estratégia veio desde o princípio do mundo. Foi assim que Deus disse? Ponto de interrogação. Olha, que Deus não disse isso. Então, mas Deus disse ou não disse? Deus fala ou não fala? Deus fala na Bíblia ou não fala na Bíblia? Quando se começa a pôr em causa, em dúvida a palavra de Deus, e quando se começa a minar a mensagem divina, nomeadamente o Evangelho, como nós lemos aqui nesta passagem, as pessoas ficam corrompidas. E isto é ação diabólica. E sabem como é que ele faz isso? O diabo não vem na forma da serpente como foi a Eva. Ele então explica mais abaixo como é que ele o faz. E se vocês descerem por aqui abaixo, não é? Vocês vão ler nos versículos, diz ele assim, versículo 13, porque, não tenho tempo para estar a explicar isto com mais detalhe, porque tais falsos apóstolos, reparem que o diabo tem agentes, tomem bem atenção, o diabo tem agentes insuspeitos, porque eles parecem apóstolos. O problema é de haver muitos indivíduos que parecem uns cristãos autênticos, falam até com uma linguagem, uma roupagem bíblica, e são agentes de Satanás. E agora tomem bem atenção ao que ele diz aqui. São falsos apóstolos. Sabem que o falso, é bom que as pessoas percebam o que é o falso. O falso, para ter êxito, tem que ser parecido com o verdadeiro. Nós temos ali a Sara, que sabe, porque eu estou a falar do campo da joalharia. Não é? Uma coisa é uma joia verdadeira, outra coisa é uma joia de imitação. Mas para um leigo na matéria que não percebe do assunto, não é? Olha para a imitação e olha para a joia verdadeira e pensa que é a mesma coisa. Só quem conhece bem o que é verdadeiro é que sabe o que é falso. Assim é com a Bíblia. Só que se nós conhecermos bem a palavra de Deus, é que podemos detectar o erro de coisas que aparecem revestidas com a palavra de Deus. Mas que são erradas. E aqui nesta passagem, nós vemos que estes falsos apóstolos parecem verdadeiros, não é? São obreiros fraudulentos. Eu podia-vos citar muitos exemplos, e já vos vou citar mais alguns exemplos que vocês vão perceber, eu não vou... Mas eu vou dizer uma coisa muito... Não tenho problema nenhum nisso. Quantas pessoas eu tenho ouvido, eu caio para o lado, quando vejo até alguns que até se dizem cristãos, que se dizem crentes, citarem o Papa Francisco. Que grande homem! Olha que grande frase que ele disse, e depois até citam no Facebook a frase que ele disse. Que é isto? Um obreiro fraudulento? Um falso apóstolo? Porque ele é um falso apóstolo. Ele diz que está na cadeira de Pedro. Quem é que o pôs na cadeira de Pedro? Querem discutir o assunto? Vamos discutir biblicamente a questão? Se ele tem legitimidade para dizer que é o que é e para fazer da Santa Sé um Estado com anúncios apostólicos, que é uma outra maneira de dizer embaixadores por todos os países do mundo? Querem ir por aí? Se querem um exemplo típico de um chamado cristão que é um falso apóstolo, é o Papa. Seja ele Francisco, seja ele João Paulo II, todos os papas. Mas não é só os papas. O problema são alguns que andam aí, que vocês nem suspeitam. Isso é que é o problema. Porque a imitação é tremenda. E o diabo é muito esperto. Porque assim como ele utilizou a serpente, que era o animal mais belo da criação, ele também utiliza coisas que fascinam. Uma frase bonita. Olha que frase bonita que ele disse. A gente analisa a frase até nem está errada. Mas que a grande isca, não é? Ao comeres a isca tão boa, lavas o anzol também atrás de ti. Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transfigurantes em apóstolos de Cristo. Não são. Transfiguram-se.
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros, notem bem, servos de Satanás. Temos que chamar as coisas pelos nomes. Vocês pensam que eu tenho algum problema de dizer que estes indivíduos são servos de Satanás? Eu não tenho problemas nenhum em dizer. Pois eles não são de Cristo. São fraudulentos. E eu denuncio as fraudes que são cometidas, claramente, à luz da Bíblia. O fim dos quais será conforme as suas obras. Por último, isto é um assunto muito vasto, isto dava pano para mangas, mas isto é um assunto muito importante. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola a Timóteo, capítulo 4. E reparem que na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, e nós temos que estar muito seguros nisto, o apóstolo Paulo diz assim, mas o Espírito, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz, sabem, isto é, o Espírito diz com letra de forma, sabem que é, eu gosto muito da expressão letra de forma, é que é assim, escreve com aquela letra que toda a gente consegue ler e perceber, não é aquela letra assim meio esquisita, com uma datilografia que as pessoas não percebem, uma caligrafia, perdão, com uma caligrafia que as pessoas não entendem, não, letra de forma. Corpo 12 ou 14 ou 16 ou 18, que é para os cegos, até os que são quase cegos poderem ler. E é assim que o Espírito fala. O Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé. Desviar-se-ão do corpo de doutrina, percebem? Porque aqui a fé é o corpo de doutrina. Dando ouvidos, tal como a Eva lá no jardim do Éden, a Satanás, a espíritos enganadores. Anda aí muita gente a enganar, mas o pessoal anda tão distraído que nem se apercebe disso. Que estão a ser enganados. Quantos religiosos é que andam a enganar? E quantos religiosos é que andam a ser enganados? E a doutrinas de demónios. Ei, até me arrepio todo. Doutrinas de demónios? O que são doutrinas de demónios? Vocês querem ver 2 exemplos de doutrinas de demónios? Vocês nunca diriam que isso era doutrina de demónios. Mas o apóstolo Paulo diz que é. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo que autorizar a sua própria consciência. Quais são? Proibição do casamento, versículo 3. E ordenando a abstinência de manjares. 2 doutrinas que são demónios. Proibir o casamento é uma doutrina de demónio. E se vocês olharem para a proibição do casamento, e a Igreja Católica tem essa doutrina, por exemplo, não é? O celibato, o não casar, o ficar solteiro, aquilo olhando para a coisa, o objetivo e o que está por detrás e o que está para a frente, é nobre. É para o indivíduo ficar completamente livre para se dedicar somente a Deus e daquilo vira a doutrina. O apóstolo diz assim, isso é do demónio. Doutrinas de demónios são alguns desvios da palavra de Deus, por tenos que sejam e por não muito maléficos que sejam. É isto que eu quero chamar a vossa atenção. As doutrinas de demónios são desvios até de coisas aparentemente inocentes. Cuidado quando a gente acha assim, isto não é muito mau. Isto é uma coisa leve, não é uma coisa pesada, não é uma coisa fundamental. Cuidado. Vocês acham que esta questão de proibir o casamento é uma coisa fundamental? Se calhar não é. Não mexe na salvação. Não mexe na fé. Na fé, nos fundamentos. Mas é uma doutrina de demónio. Ordenando a abstinência de manjares. Um indivíduo para viver uma vida santa mais dedicada, convém-se abster de certas comidas, de certas não sei o quê. Sabem o que é que a Bíblia diz? Que nós nos devemos abster de pecar. E vejo muita gente aí a fazer jejuns. Abstém-se disto, abstém-se daquilo e não se abstém de pecar. E já no Velho Testamento o Senhor dizia que queria que eles se abstivessem de pecar. E abominava muitos dos seus jejuns. Mas o que eu quero chamar a vossa atenção é que, aparentemente, como alguns, eu não posso comer carne disto. Alguns até perguntam, a gente pode comer carne à sexta-feira? E agora foi a sexta-feira santa, a gente podia comer carne na sexta-feira santa? Se calhar só se pode comer peixe. Foi isso que eu aprendi lá na Igreja Católica. Mas se pagar a bula já pode. Estes assuntos são muito importantes. Vocês reparem nos desvios de coisas tenues. É que o apóstolo dá uma extrema gravidade. E era isto que eu queria chamar a vossa atenção.
Nós temos que estudar a Bíblia e nós estamos a fazê-lo. Nós temos que estudar a palavra de Deus e temos que estar firmes na palavra, em toda a palavra. Na palavra de Deus não há coisas mais importantes que outras. Todas elas são importantes. E um pequeno desvio, por pequeno que seja, pode ser uma brecha que um demónio está a utilizar para meter a sua doutrina no nosso meio. Que Deus nos ajude. Nando, vais aqui para terminar. O nosso irmão Carlos, e de facto o inimigo é tremendo. E quando o irmão Carlos falava na carta aos Coríntios, e quando nós nos apercebemos, de facto, ele vai entrando subtilmente e nós não nos vamos apercebendo das coisas. E isto fez-me lembrar, em tempo de guerra, quando dois exércitos, dois países entram em confronto, geralmente o que distingue as tropas, os soldados, é a farda. Muitas das vezes é a farda, vestimenta em si. E geralmente o inimigo, quando quer entrar no campo do adversário, veste a mesma farda. Mas existe uma coisa que é isso que nos deve distinguir como crentes, e nós devemos perceber, existe uma coisa que não há hipótese, eles não conseguem ter como ultrapassar, que é o quê? É a palavra, que é a senha. Quando o adversário quer entrar dentro do campo inimigo, qualquer militar, existe a senha. E se eles não souberem a senha, daí é detectado o inimigo. E a nossa senha é a palavra de Deus. Se nós não conhecermos verdadeiramente a palavra, não temos como. E vamos muitas das vezes entrar, e como muito bem o nosso irmão Carlos falou, vamos entrar em doutrinas de demónios. E por falar em doutrinas de demónios, nós temos que ter muito cuidado. Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo esta senha, esta verdadeira palavra, nós conseguimos detectar o inimigo. Cuidado, irmãos, quando nós ouvimos, e hoje já está muito aí na voga, os yogas, e já há muito tempo que eu não consigo perceber como é que um crente... Yoga cristão. E já há yogas cristãos, já hoje há tudo. E eu não consigo perceber, irmãos, como é que um crente... Quando acorda de manhã, quando vai ao café, a primeira coisa que muitas das vezes vai ao jornal é o horóscopo. E não sai de casa antes de ler a Bíblia e vai ver o horóscopo. Cuidado com isso, irmãos. Isso é muito perigoso. Temos de ter cuidado, porque sem querer estamos a embarcar numa doutrina de demónio. E o nosso testemunho. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar a oração. Deixa-me só dizer uma coisa Força. antes de só uma coisa que é para vocês poderem... Para a coisa ficar vincada. Se eu chegar aqui a cada um de vocês e disser assim, eu tenho uma revelação de Deus, é a última revelação. E quero-vos dizer uma coisa, nessa revelação, Deus mostrou que eu sou Deus. Sou a encarnação dele, a manifestação dele. Vocês dizem, isso é uma doutrina de demónio. Pois é. Esta aqui, extrema, é uma doutrina de demónio, não é? O problema é que há algumas que são pequeninas, que também são doutrinas de demónios. E aí é que está o problema. Cuidado. Senhor, nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, porque a tua palavra, Senhor, é algo muito sério, Pai. É algo que nos deve marcar, Senhor, diariamente, Senhor. Mas para isso precisamos de estar muito bem familiarizados, Senhor, com aquilo que tu nos dizes na tua palavra, Senhor. Devemos ter uma intimidade muito próxima, Senhor. Devemos ter um compromisso contigo, Pai. E isso é algo pessoal, individual de cada um de nós, Senhor. E se assim for, Senhor, seremos um corpo mais forte, mais preparado, Senhor. Tu não nos deste a tarefa de viajantes, não nos deste a tarefa de turistas, deste-nos uma tarefa de soldados, embaixadores, atletas, Senhor. Temos de estar preparados, temos de estar munidos e, acima de tudo, temos que ser teus representantes. Que tu nos ajudes esta noite, Senhor, onde quer que cada um de nós nos possa dirigir, Senhor, para os nossos lares, que tu possas cuidar de cada um, Senhor. Sabemos das fragilidades, Senhor, sabemos das angústias, das tribulações, mas acima de tudo, Senhor, todos nós temos motivos para te agradecer, e um dos quais é nós sermos teus filhos, Senhor. Mais uma vez te agradecemos, no nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.